Obrigada pela sua audiência. Hoje no Band Cidade você confere. Casal é encontrado morto com mais de 10 tiros em um canavial de Uberaba. Eu não pude nem ver minha filha. Denúncia: passarelas de Uberlândia estão em péssimas condições. Ele já tinha reparado, estava enferrujado dos lados, assim. Diz que por baixo estava bem enferrujado. Mãe procura pelo filho que está há 3 meses desaparecido. De alguma maneira ele sempre mandava me avisar que estava bem. Sempre dava um jeito de avisar que estava bem. Aí agora, dessa vez, nada. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade. Algumas passarelas de Uberlândia estão em péssimas condições, tanto que uma delas chegou a ser interditada na semana passada e a Camila Rabelo foi até alguns bairros para conferir essas estruturas. Veja. Quem passava pela passarela na rua Prudente de Moraes ficava com medo. Ela fazia barulho, né? Eu ficava com medo, eu pensava, meu Deus, eu vou cair nessa passarela. Ele já tinha reparado, estava enferrujado dos lados, assim. Diz que por baixo estava bem enferrujado. A prefeitura interditou o local depois de verificar que a estrutura estava comprometida. A interdição já foi feita, colocamos um aviso lá para as pessoas, evidentemente. Agora a Secretaria de Obras está fazendo o levantamento e cotações de preço de mercado para poder fazer a contratação, para poder fazer a reforma da passarela. Pedestres reclamam que agora tem que dar volta de muitos quarteirões para terem acesso ao posto de saúde e à escola. Eles cobram agilidade no processo de reforma. A gente só pede que a prefeitura seja breve com essa passarela para a gente. Minha mãe mesmo foi no postinho, tem que rodear lá em cima, ela está com problema na perna. Ela teve que ir 2 vezes, que ela esqueceu a identidade. Eu estou com colesterol alto, estou com diabetes, uma opção de coisa. Eu tenho que ir medir pressão, medir glicose e está difícil para mim ir, porque eu até dar essa volta. Daqui até lá são 4 quarteirões, dando a volta são 14. Eu tenho criança pequena que vai para a escola mês que vem, né? Dá essa volta lá no viaduto, tadinho, ele é pequeno. Eu também preciso ir no postinho para ele consultar, para ele tomar vacina, tá ruim, viu? Eu não passo aqui. Quem sou daqui, vai dar a volta lá, bem longe. Quem tem consulta marcada no postinho aqui, que sai daqui, consulta marcada para 7 horas, tem que levantar 6 horas para dar a volta lá para vir aqui. Mas essa não é a única passarela de pedestre com problemas em Uberlândia. Nossa equipe percorreu outras na cidade e é possível ver a olho nu os defeitos na estrutura. Algumas já estão em estado crítico. As partes metálicas estão enferrujadas, além das corrosões. Então, cabe sim uma investigação, né? Não há também indício de interdição imediata, mas cabe os profissionais da prefeitura, que são capacitados, fazer uma análise e verificar o risco dessas estruturas, né? O recomendado é que a manutenção das passarelas seja feita anualmente. Nós temos um projeto de extensão, né, com os nossos alunos de mestrado e de graduação, para fazer uma análise das condições de viadutos, pontes e agora das passarelas de Uberlândia e região. Terminando este laudo, que vai apresentar ali as patologias, se existe algum risco estrutural, né, e o que deveria ser feito para a manutenção dessas estruturas, né. Terminando isso, nós vamos encaminhar aos órgãos competentes. As notificações de dengue em Uberlândia este ano já passaram de 1.130 em algumas regiões da cidade, onde os índices representam mais que 50% do total. O Centro de Controle de Zoonoses está fazendo o combate do mosquito através do fumacê. Elisamar já teve dengue, mas no fim do ano passado, quando estava com pneumonia, a dificuldade foi descobrir os sintomas da zika, muito parecidos com os da dengue. Eu percebi que era porque eu comecei a ter muita dor na nuca. Eu deitava de um lado, doía, deitava de outro, doía também e comecei a ter febre. E as manchas no corpo, foram muitas manchas, principalmente na perna. Em 2016, ela teve dengue e hoje sabe que o combate ao mosquito transmissor é necessário, principalmente próximo à casa dela, onde muitas pessoas tiveram a doença. Por mais que a gente deixe a casa da gente limpa, olha tudo, mas os vizinhos, tem vizinho que não olha, que deixa. Aqui no Guarani está tendo um surto muito grande de dengue.
várias pessoas que eu conheço tiveram, então assim, eu acho importante o trabalho da zoonose de vir fazer a prevenção com fumacê, visitando as casas. É na zona oeste de Uberlândia que estão cerca de 50% dos casos notificados no município. Até agora foram 1.130 notificações das doenças levadas pelo mosquito Aedes aegypti. Os bairros Tocantins, Guarani, Taiamã, Luizote e Jardim Brasília estão recebendo o combate com o inseticida espalhado através do fumacê. Esses bairros vêm liderando a lista desde o final do ano passado, por essa razão nós iniciamos aqui. Esse produto, a aplicação dele, tem o propósito de pegar aquele mosquito que está infectado. A ideia da aplicação é aeroespacial, de bloquear em cada quarteirão, e sempre que esse produto encontra com o mosquito, ele vai sucumbir. Quem já teve dengue pode ser contaminado novamente com a chegada de um novo vírus, tipo 2. A ação com o fumacê ataca os mosquitos em fase adulta. O fumacê vai percorrer os trajetos das 4 da manhã às 10 e também no fim da tarde, das 5 até às 11 horas da noite. E a orientação é que as pessoas abram as janelas das casas quando ouvir que o veículo vai passar, para que o inseticida tenha mais eficiência. Deixa o produto entrar. O contato é mínimo, poucas vezes, não vai fazer muita diferença, não tem problema em relação à saúde. O contato do inseticida com as pessoas não faz mal à saúde. E Guilherme sabe disso. Quando escuta o barulho do fumacê, aproveita bem o combate ao mosquito. Abrir a casa, deixar entrar o veneno para poder combater o mosquito. É assim, você fica mais seguro. Muito mais seguro. Inclusive aqui no bairro teve vários casos. E agora as notícias policiais. Um casal encontrado morto com mais de 10 tiros em um canavial de Uberaba. Os corpos de Ludmila Fernanda Rodrigues Correia, de 18 anos, e Kleberson Alair de Souza Silva, de 24 anos, foram encontrados nesse canavial às margens da BR-262 na área rural de Uberaba. A jovem foi atingida por 8 tiros e o marido dela por 10 disparos. Segundo apurou a polícia, na tarde da última quinta-feira, o casal parou o carro na porta dessa casa. Eles deixaram o carro todo aberto, vieram até a casa da mãe da vítima, Ludmila, deixaram a criança com a mulher e, a partir daí, nenhum dos dois foi mais visto. Ela chegou aqui na minha casa por volta de 1h da tarde. Entrou aqui na minha casa com a Ana Beatriz no colo, a minha neta, e falou: mãe, cuida da minha filha para mim. Aí ela estava tremendo e saiu correndo, e o marido dela lá na frente gritando ela: anda, Ludmila, anda logo. Aí eles pegou dali do portão, eles sumiram. A polícia militar prendeu 2 suspeitos de envolvimento com o duplo homicídio. Vonim Fagundes e o filho Diogo Fagundes foram detidos com armas de fogo e munições. Os policiais acreditam que os crimes foram motivados por vingança, após uma tentativa de homicídio registrada no dia 17 de janeiro. Pelo que tudo indica, os possíveis autores já estavam se preparando para sair da cidade. Então, lá no local, num primeiro momento, houve a negativa, porém foram encontrados as armas de fogo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e familiares esperam justiça. Eles são suspeitos, sim, do homicídio, mas eles não foram presos por esse motivo. Nós vamos investigar, formular, elaborar a prova aí, para ver se a gente consegue responsabilizá-los pelo homicídio. Estamos ouvindo todas as pessoas aí com relação com o fato, testemunhas, obtendo imagens de câmeras de segurança. O trabalho continua. Meu sentimento é de que dentro de mim acabou, não tem nada. Que eu não pude nem ver minha filha. O caixão estava lacrado. E em Brasilândia de Minas, uma ossada humana foi encontrada pela Polícia Militar na zona rural. A ossada estava em um matagal na zona rural da cidade de Brasilândia de Minas, no noroeste mineiro. Quando os militares chegaram ao local, se depararam com os ossos humanos espalhados pelo terreno. A perícia técnica da Polícia Civil deve apurar a causa da morte. Os ossos estavam em meio à vegetação da área. Perto da ossada também havia um cão morto. A suspeita é de que os ossos possam ser de um homem de 43 anos, desaparecido há mais de um mês e que teria fugido do sistema prisional. Veja agora o nosso giro de notícias.
Em Uberaba, um operário morreu após receber uma descarga elétrica durante os preparativos de um show. A fatalidade aconteceu na tarde do último sábado. Segundo testemunhas, o assistente de produção, Carlos Barbosa de Souza, trabalhava na instalação de equipamentos no palco que seria realizado o show, mas sofreu uma descarga elétrica e teve uma queda de mais de 6 metros de altura. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no local. Por conta da fatalidade, o show foi cancelado. Uma família ficou ferida durante um grave acidente em Uberaba. Segundo a polícia, o carro teria tido problemas mecânicos. O veículo ficou destruído e parou a cerca de 20 metros do local da batida. O acidente aconteceu na BR-262, a 20 quilômetros de Uberaba. Uma mulher e 2 crianças ficaram feridas. Elas foram socorridas por bombeiros e SAMU e levadas para a UPA São Benedito, em Uberaba. E um idoso ficou ferido em um capotamento na área urbana da cidade. O carro ficou bastante danificado após capotar na Univerde Cidade. O aposentado Onofre Paulino, de 64 anos, contou aos militares e bombeiros que seguia pela avenida quando perdeu o controle do carro e atingiu essa tampa da galeria de escoamento de água e houve o capotamento. Onofre usava o cinto de segurança e teve apenas escoriações leves. Vereadores de Uberaba retornaram às atividades em plenário hoje. A reunião foi marcada pela saída de 2 vereadores. Marília Maier está ao vivo conosco. Boa noite para você, Marília. Como é que foi essa reunião? Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Então, a primeira reunião plenária de 2019, depois de quase 2 meses de recesso, foi marcada pela saída de 2 vereadores. Vereador Franco Cartafina entregou a renúncia porque vai assumir sua vaga de deputado federal em Brasília. O suplente dele já foi empossado e é Elias Divino, do PHS. Mas a surpresa mesmo foi o pedido de licenciamento do ex-presidente da Casa, Luiz Humberto Dutra, para assumir a Secretaria Municipal de Governo. Dutra saiu, seu suplente também já tomou posse e é Francisco Assis de Barbosa, do MDB. Ainda nessa reunião, as 23 comissões permanentes da Casa foram eleitas para o biênio 2019 e 2020 e vale lembrar que foi a primeira reunião comandada pelo Ismar Marão, presidente, eleito na última sessão plenária de 2018. Volto com você, Maria. Muito obrigada pelas informações, Marília. Até amanhã. Bom, e no próximo bloco você vai ver que um caminhão cegonha se envolveu em um acidente aqui em Uberlândia. Nós voltamos já já. Melhores ofertas preparadas para o dia D na Eletrosom. Aproveite! Samsung J6 com TV digital tá muito barato, R$899 ou em 10 sem juros. Lavadora Electrolux 10,5 kg, imbatível, R$1.299 ou em 10 sem juros. Chega de noites mal dormidas, colchão casal Ortobon R$498 ou em 10 sem juros. Eletrosom. O Carnaval tá aí! É uma ótima oportunidade para quem ama viajar. Aproveite a semana Carnaval de ofertas CVC. As viagens incluem aéreo e hospedagem. 5 dias no Rio de Janeiro por 12 iguais de R$86. 5 dias em Vitória por 12 iguais de R$99. 5 dias em João Pessoa por 12 iguais de R$154. Semana Carnaval de ofertas CVC. É pra pular de alegria. Quer férias? Vai de CVC. TH Segmed, 10 anos de confiabilidade, agilidade e ética. Especializada em segurança e medicina do trabalho. Realiza exames ocupacionais em Uberaba e região. Informe-se e venha você também para TH Segmed. O ano começou com muito trabalho da Prefeitura de Uberlândia. A UBSF do Minas Gerais está quase pronta para levar saúde a 8.000 famílias. Mais uma etapa de recapeamento foi concluída. A EMEI do Canaã está sendo entregue para atender mais de 300 crianças. E o novo terminal de ônibus Dona Zulmira já está em construção. Aqui tem trabalho que muda a cidade e melhora a vida das pessoas. De verdade. Prefeitura de Uberlândia. Você pode contar com a gente. Em Uberlândia, voluntários estão fazendo uma campanha para arrecadar materiais escolares que serão doados a famílias carentes. A ONG realiza campanhas durante o ano todo, mas neste momento está focada na educação de crianças e jovens. Confira.
Então nós temos aí mais de 100 famílias cadastradas no nosso banco de dados para receber esses materiais, receber material escolar para retornar aí o ano letivo. As pessoas que estão na situação de vulnerabilidade social, né, elas estão aí na pobreza, elas são desprovidas de muitos recursos, né? Então a gente fala que a pobreza é um ciclo vicioso e ele precisa ser rompido. E a gente só rompe o ciclo vicioso da pobreza munindo essas pessoas, munindo essas famílias da educação, né? Através da educação a gente consegue mudar a realidade social dessas famílias. Bacana, né? Olha, e quem quiser contribuir, basta entrar em contato pelo telefone 99889-3435. Em Uberlândia, um caminhão cegonha se envolveu em um acidente na manhã de hoje. Luciele Melo tem mais informações. Luciele, boa noite para você. Alguém se feriu nesse acidente? Boa noite para você, Maria Clara. Boa noite para todo mundo. Olha, não teve vítimas, felizmente, né? Apenas danos materiais. Este caminhão cegonha estava passando pela BR-452 e carregava 11 veículos novos. Mas quando ele foi passar por baixo de um pontilhão ali na 452, a altura que estava escrito na placa não condizia com a realidade. Segundo informações, a altura na placa dizia 4,30 metros, mas as informações é que a altura do caminhão cegonha é de 4,10 e mesmo assim ele não conseguiu passar por baixo. O que aconteceu é que pelo menos cinco desses veículos novos que estavam sendo transportados tiveram os tetos danificados. Nós chegamos a entrar em contato com o DENIT para saber sobre essa placa que estaria errada, mas até o fechamento desta edição nós não tivemos resposta. E este caminhão então fazia o transporte de concessionárias, de fábrica, né, para algumas concessionárias, todos veículos novos. Maria Clara. Prejuízo e tanto, né, Luciele? Muito obrigada pelas informações. E com o fim da chuva, equipes do Corpo de Bombeiros voltaram a fazer buscas por mais corpos em Brumadinho. As máquinas pesadas estão sendo utilizadas por eles. O tempo melhorou e sem chuva, as aeronaves voltaram às buscas. O trabalho na lama é feito por bombeiros e máquinas pesadas e é a esperança de muitas famílias encontrarem os corpos dos parentes. As buscas com máquinas pesadas se concentraram neste ponto, no ITM, onde o minério de ferro era processado para depois ser estocado e transportado. Um local onde, no momento do rompimento da barragem, vários funcionários estavam trabalhando. São quase 30 máquinas pesadas espalhadas deste ponto até o refeitório, estacionamento e área administrativa, onde há expectativa de encontrar mais corpos por causa da presença de maior número de funcionários no dia da tragédia. A nossa equipe conseguiu chegar debaixo da barragem que se rompeu. É uma imagem impressionante. Todo o minério que estava empilhado na estrutura veio abaixo, formando um grande vale de lama que cercou parte daquela estrutura onde funcionários estavam trabalhando na hora do rompimento. Cenário de destruição por onde a lama passou. Caçambas reviradas, carros destruídos, pedaços de parede. Aqui, o que restou da estrutura onde o minério era processado. Difícil acreditar que alguém tenha sobrevivido à tragédia que derramou mais de 12 milhões de metros cúbicos de lama. E na pequena comunidade ao lado da barragem que se rompeu, o tempo parece ter paralisado desde o rompimento da barragem. Aqui no Córrego do Feijão é difícil encontrar uma família que não tenha parentes ou amigos atingidos pela enxurrada de lama. Aqui nessa casa morreu uma enfermeira que trabalhava na Vale. Nessa outra, são 4 pessoas desaparecidas. 2 morreram. E 20 policiais militares de Uberlândia e da região foram convocados para ajudar no policiamento na área afetada pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os policiais seguiram viagem na noite do último domingo em 5 viaturas. Eles vão ficar em Brumadinho e em cidades do entorno durante toda a semana. De acordo com o último balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, 165 mortes foram provocadas pelo rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, já foram confirmadas. Segundo o órgão, 160 corpos foram identificados e 155 pessoas seguem desaparecidas.
Você vai ver depois do intervalo as notícias do esporte e a classificação dos times no Campeonato Mineiro. Continue com a gente. Vai comprar um lote ou uma chácara? Fique atento para não ser vítima de um loteamento irregular. Antes de adquirir, procure a Prefeitura de Uberlândia e consulte a legalidade do imóvel. A Prefeitura está combatendo a ocupação irregular em nossa cidade, em parceria com a polícia e o Ministério Público. Lembre-se, quem comercializa loteamentos irregulares pode sofrer multas e até reclusão. Fique atento, um imóvel irregular não garante a sua propriedade. Consulte a Prefeitura. Melhores ofertas preparadas para o dia D na Eletrosom. Aproveite! Samsung J6 com TV digital tá muito barato, 899 ou em 10 sem juros. Lavadora Electrolux 10,5 kg, imbatível, 1.299 ou em 10 sem juros. Chega de noites mal dormidas, colchão casal Ortobon 498 ou em 10 sem juros. Eletrosom. Chegou a hora de você ter um plano Unimed Uberaba. Traga seu plano de saúde para a Unimed Uberaba e ganhe isenção de carências. Conte com o melhor atendimento médico da região com clínicas, laboratórios e hospitais em todo o Brasil. Aqui na Unimed Uberaba você tem mais vantagens. Ligue 0800 34 31 33. Vem pra Unimed Uberaba. Esse é o plano. Araguari é o melhor lugar para se investir. Um levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho comprovou que a nossa cidade é destaque na geração de empregos. Os números mostram que Araguari está no caminho do desenvolvimento. É o seu dinheiro sendo investido em melhorias para todos. Prefeitura de Araguari. Morreu hoje em São Paulo o jornalista Ricardo Boechat. Ele tinha 66 anos de idade e era apresentador do Jornal da Band e da rádio Band News FM. Boechat estava a bordo de um helicóptero que bateu na parede dianteira de um caminhão que transitava pela rodovia Anhanguera. O comunicador trabalhou em grandes veículos do país, como o jornal O Globo, O Dia, o Estado de São Paulo e Jornal do Brasil. Ele foi também diretor de jornalismo da Band. A morte do jornalista causou grande comoção em todo o país. Vários políticos, amigos e colegas de profissão se manifestaram nas redes sociais e na televisão. Boechat visitou em julho do ano passado os estúdios da Band Triângulo, onde participou de alguns programas da casa, como Minas Urgente. Confira. Sabe que a gente brinca muito nas redações, o telejornal mais importante que o Brasil já teve, chamava-se O Seu Repórter Esso. Lembro, do rádio. Veio da era do rádio, foi para a televisão na extinta TV Tupi. E ele era assim um jornal hegemônico, não tinha um segundo colocado, era ele e mais ninguém. E ele tinha um bordão na abertura que dizia assim: está no ar o Seu Repórter Esso, testemunha ocular da história. A minha geração de jornalistas, e até a que me precedeu, foi criada, tomou-se de encanto pela profissão, dentro dessa ideia de que nós jornalistas somos as testemunhas oculares da história. Na verdade, depois de macaco velho nessa história, com muitas décadas de ofício, eu me dei conta que eu nunca testemunhei nada. Também não. Eu nunca vi uma queda de avião, uma batida de trem, nunca vi um... porta-voz. Quero dizer assim, ainda bem que eu não vi. Então por que nós tomamos essa mística para nós? Porque as verdadeiras testemunhas viam, viviam e contavam para nós. Hoje, elas pegam aquele celularzinho, filmam, gravam, editam. Que Brasil que eu quero, que maravilha, distribuem. Digamos que aquilo ali não é bem. E aí o seguinte, as testemunhas tornaram-se elas próprias as narradoras da história. Ô, Ricardo, então se a gente não trouxer elas para dentro da redação, não fizer esse dever de casa aí, estamos mal. Não há na imprensa, na televisão brasileira, um conjunto de jornalistas que enfrente mais problemas na justiça
por processos movidos por autoridades, por políticos, por empresários e tal, do que o núcleo de jornalistas da Band no seu conjunto, e você está incluído nessa leva. Temos aí, né, Luiz? Eu não falo isso com nenhum orgulho especial. Isso é triste para nós. É triste, porque não só porque dá um baita de um trabalho e desvia você, tua energia, o custo da empresa com defesa, processo, não sei o quê, como também porque revela uma deformação inimaginável numa democracia que se preze. Nós, do jornalismo da Band Triângulo, lamentamos profundamente a perda do colega brilhante que será sempre uma referência para todos os jornalistas do país. Em nota, o governador de Minas, Romeu Zema, disse que recebeu com pesar a notícia da morte de Ricardo Boechat. Ele diz também que se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho do jornalista e lamenta essa perda para a imprensa brasileira. E agora nós vamos com as notícias do esporte. O Ronei Bentes não pôde vir hoje, mas já nos atualizou com todas as informações do Campeonato Mineiro. Confira. Dos 3 times da região, apenas o Uberaba venceu na rodada de abertura do módulo 2 do Campeonato Mineiro. No sábado, o Coimbra ganhou do Uberlândia por 1-0 e o América venceu o CAP Uberlândia também por 1-0. Já a equipe de Uberaba fez um gol em cima do Democratas de Sete Lagoas. Na primeira divisão do Mineiro, o América voltou a vencer e continua na liderança da competição. O time marcou 3 em cima do América. Fim de jogo, 3-1. Sábado, o Atlético venceu o Caldense por 1-0 em Poços de Caldas. No domingo, o Boa venceu o Tombense por 1-0. O Vila Nova ganhou do CAP de Nova Lima por 3-1 e o Cruzeiro ganhou do Tupinambás também por 3-1 no Mineirão. Na classificação, o América segue na liderança com 14 pontos. O Cruzeiro também com 14 pontos, ocupando a segunda posição. O Atlético em terceiro com 13 pontos e o Boa em quarto lugar com 8 pontos na tabela. Uma mãe está desesperada para saber notícias do filho que está há 3 meses desaparecido. A última vez que ele deu notícias para a família, ele estava na cidade de Patrocínio. O filho dessa mulher frequentemente viaja e fica muitos dias longe de casa. Sempre dá notícias para alguém da família, mas da última vez ninguém ficou sabendo do paradeiro dele. E lá se vão quase 3 meses. De um jeito ou de outro, de alguma maneira, ele sempre mandava me avisar que estava bem. Sempre dava um jeito de avisar que estava bem. Aí agora, dessa vez, nada. Alif Ricardo e Silva tem 22 anos. O último contato dele com a mãe foi em novembro, quando disse que estava em Patos de Minas e iria para Patrocínio, onde costumava ficar na casa de um amigo. Tem essa pessoa que ele estava hospedado na casa dele, que me ligou perguntando se ele tinha vindo para cá. Aí eu peguei e falei que ele não tinha vindo para cá. Aí ele pegou e falou assim, não, é porque ele está sumido, ele está desaparecido. No fim do ano, ela registrou um boletim de ocorrência em Uberlândia e foi orientada a fazer o registro também em Patrocínio, onde ele teria sido visto pela última vez. Nós vamos divulgar a foto do Alif, né? Já temos conhecimento de alguns amigos que ele possui um vínculo de amizade aqui em Patrocínio. O início vai partir daí mesmo, da oitiva dessas pessoas, verificar como que era o costume dele, qual bairro que ele costumava frequentar. Ela conta que Alif já foi preso algumas vezes e que é dependente químico. A última mensagem que ele publicou em uma rede social deixou a mãe preocupada. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas estava assim, ele pedindo para Deus tirar do peito dele todo aquele sofrimento que ele estava. Ela continua em busca de notícias do filho desaparecido. Quem tiver alguma notícia dele pode avisar pelos telefones 34 99125 7429 ou 99179 2659. O Band Cidade fica por aqui. Amanhã tem outras notícias da nossa região no Minas Urgente, primeira edição. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma ótima noite para você.